Pois bem, meu amigo, minha amiga que está vendo esse vídeo do outro lado da tela, eu não sei em que momento você vai vê-lo, não sei qual o significado efetivo que ele terá para você, mas eu espero que ele possa repercutir da melhor maneira possível. A razão pela qual eu o gravo é porque hoje, no nosso mundo, especificamente nos Estados Unidos, nós temos visto uma onda muito grande de protestos relativos ao caráter étnico de algumas pessoas, especialmente os pretos, obviamente, e eles têm reivindicado direitos e reivindicado mudanças sociais. O objetivo de gravar esse vídeo é para evidenciar alguns aspectos que estão enraizados dentro do merecimento cultural brasileiro e também estadunidense, na verdade ocidental, mundial, né, que foi trazido em partes pela cultura religiosa. E quando eu falo da cultura religiosa, eu quero estabelecer aqui um paralelo muito importante, que é propedêutico ao entendimento de tudo que envolve as relações sociais. Ao se falar em sociedade e tendo como efeito primário o rompimento das barreiras políticas que existem por conta da globalização, porque eu falo do rompimento das barreiras políticas? Porque hoje a política ela é internacional. Não se pode fazer política só a nível nacional. Nós temos blocos econômicos, nós temos uma série de regularidades de cumprimento de tabelas e acordos regionais ou locais que são feitos para que determinados países, determinados estados possam conseguir se manter frente aos obstáculos que são enfrentados. Né? Um desses obstáculos, inclusive, é a pandemia, que vai exigir do mundo um intercâmbio das nações. Então, tudo está amalgamado, todos os países, e quando eu falo desse amalgamamento, quando eu falo desse fenômeno globalização, eu falo de estruturas que fomentam uma sociedade civil. E a sociedade civil, ela é criada e consignada a partir de alguns elementos. E eu cito, menciono dois aqui. A cultura propriamente dita e a cultura religiosa. E sempre foi assim. Sempre foi assim. A religião é um elemento imprescindível, importantíssimo para a gente poder discutir sociedade. Então, quando a gente fala religião não se discute, eu vejo um grande equívoco nisso. Porque a religião ela é discutível sim, e ela precisa ser discutida, enaltecido os detalhes e o caráter e a relevância que ela tem dentro de todo esse cenário de relações. Então é por essa razão que eu gravo esse vídeo, especialmente para a comunidade cristã, como eu sou. Gravo na qualidade de cristão e de preto, porque eu acho que é importante a gente poder trabalhar algumas coisas que estão enraizadas e que, de certa forma, acabam de maneira deplorável contribuindo para que essa situação de racismo se estabeleça. Com base na Bíblia? Certamente não, mas com textos que são extraídos da Bíblia e são interpretados de uma maneira muito equivocada. Então, o meu objetivo aqui é reinterpretar, uma reinterpretação de determinados textos bíblicos, e nós leremos eles. Talvez o vídeo seja longo por conta disso, né? E nós leremos esses textos e tentaremos chegar então a alguma conclusão e definição sobre o que muitos dizem e associando essa tônica cristã da cultura religiosa à problemática do racismo, certo? O primeiro texto bíblico que eu quero trabalhar, que nós vamos trabalhar na verdade, tô suando aqui, o sol tá bravo. O primeiro texto bíblico que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, é o texto que se encontra ali no capítulo 4 de Gênesis. E o contexto é mais ou menos o seguinte: Caim matou seu irmão, se tornou o primeiro homicida da terra. Se torna o primeiro homicida da terra, né, naquele momento, porque mata o seu irmão. E aí, Deus se achega até Caim e fala o seguinte, ele diz assim: Então Deus disse, por que você fez isso? Da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Por isso você será amaldiçoado, então, e não poderá mais cultivar a terra. Pois quando você matou seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar errante pelo mundo, sempre fugindo. Gravem isso. É importante gravar esse versinho aqui, você vai andar pelo mundo sempre fugindo, né? Esse é um verso que eu quero que vocês enalteçam aí. E enquanto isso, o suor vai caindo. Mas é assim mesmo.
Vamos lá. E aqui está dizendo o seguinte: quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Sempre fugindo. Beleza, vamos lá. Eu poderia parar aqui, mas eu vou continuar lendo porque é importante ler até o final. Caim disse a Deus o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. Mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer. Pois se alguém matar você serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse não o matasse. Outro momento importante para você guardar aí. Em seguida o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse não o matasse. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. A região de Nod, que fica a leste do Éden. Beleza. Lemos esse texto. Você pode encontrá-lo facilmente no capítulo 4 de Gênesis, do 10 até o 15. São 5 versinhos aí que você vai encontrar essas palavras que eu li aqui com vocês. Certo? Talvez em uma tradução diferente, numa linguagem um pouco mais rebuscada, mas o sentido sempre o mesmo. Ok? Primeiro texto lido, tranquilo. A gente volta nele depois. Vamos para o próximo texto bíblico. E o próximo texto bíblico está lá em Gênesis 10. 9, na verdade. O Gênesis 9. Um pouquinho mais para frente. Lá no Gênesis 9, você vai ler a partir do 20 comigo. A partir do 20 está dizendo ali o seguinte: Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas com a capa e cobriram seu pai que estava nu. E a fim de não vê-lo, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, porque isso é muito importante também. Deixa eu dar uma limpadinha aqui na lente. Ele diz assim, maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. E aí depois ele vai finalizar falando com quanto tempo Noé viveu, enfim. Isso não é tão relevante. Toda a Bíblia é relevante, mas o que é importante para nós nesse momento é focar nesses trechos, ou nesses versículos que eu supramencionei. Estando eles encontrados a partir do 9, você vai ler no 20 até o 27. Por que eu fiz menção a esses 2 textos bíblicos? Porque, eu vou direto ao ponto, eles são utilizados de uma maneira muito, muito enraizada no meio cristão para poder difundir e disseminar a ideia de supremacia de uma raça em relação a outra. Sim, acredite você, sim. Isso está tão enraizado que, por vezes, nós, protestantes, que temos a origem no protestantismo, né, nós acabamos não percebendo isso, mas isso é uma coisa que existe, muito claramente. Lembram-se de 2011, 2012, salvo engano, acho que foi em algum desses momentos, que Marco Feliciano fez uma deplorável menção no seu Twitter, na sua rede social, dizendo que nós pretos éramos os descendentes amaldiçoados de Cã, que foi quem eu acabei de ler aqui, o filho de Noé. Só que, na verdade, além de Cã, ainda tem a outra história, que é a história de Caim. Parte-se do pressuposto na história de Caim, que foi a primeira que nós lemos, que Deus falou para ele assim: meu amigo, é o seguinte, você matou seu irmão. Eu sou juiz, eu tenho que julgar. Né? Pecado é transgressão da lei. E
a resposta do estado divino a essa transgressão é a morte. É a morte. Você vai morrer. Só que ele falou assim, ó, você vai morrer. Só que, além de morrer, você vai andar errante, fugitivo, pelo mundo inteiro. Que foi o que eu falei pra vocês enaltecerem aquela fala. Lembra que eu falei? E aí Caim fala assim, mas meu Deus, eu não vou aguentar esse fardo de ficar fugindo, de indo pro lugar, de um lugar pro outro, mudando a todo tempo, a todo instante, eu não vou conseguir. E aí Deus, que é justo, fidedigno, magnificente, bondoso e leal, mesmo para com o pecador, ele falou assim, ó, vou te dar a oportunidade de permanecer vivo, ninguém vai te matar. Ninguém vai te matar. Eu vou colocar um sinal em você e caso alguém viole esse sinal que eu estabelecer em você, que eu colocar em você, esse alguém vai sofrer. Punições também. Ele fez um pacto com Caim. Mesmo para o pecador, ele foi misericordioso. Ele imputou graça para Caim. E aí, a gente vai finalizar a leitura lá, que a gente leu. Ele diz que ele saiu daquela região do Éden e foi para o leste, que ficava na região de Nod. O leste, da onde? Do Jardim do Éden. Aí vamos entender uma situação muito importante. Muito, muito importante. Eu não tenho aqui edição. É tudo no ao vivo. Por isso que eu suei, não teve edição de cortar quando eu estava suando. É tudo no ao vivo. Mas se eu pudesse editar, eu ia colocar aqui o mapa mundi, ia situar exatamente aonde que ficava, ou que ficaria hoje, né, a nível do nosso mapa odierno, eu ia mostrar exatamente aonde ficaria esse Éden, né? Porque a Bíblia nos fala, você vai encontrar isso quando você lê os primeiros capítulos de Gênesis, que o Éden ficava exatamente entre 4 rios. O rio Pison, o rio Gion, o rio Tigres e o rio Eufrates. Se a gente pega hoje e olha para onde estão esses rios, especialmente o Tigres e o Eufrates, e qual é a terra que é ocupada, a faixa de terra que é ocupada, que antes era chamada de Crescente Fértil, Mesopotâmia lá, na Idade Antiga, né, mas que hoje é chamada de Iraque, pasmem vocês, é no território do Iraque, ali ficava o Éden, no Iraque, né? A planície que fica entre os rios Tigres e Eufrates e de frente ao planalto de Zaglós, né, é justamente o território compreendido hoje por Iraque, né, o estado iraquiano. E aí que a Bíblia nos crava para onde é que ele foi depois que ele recebeu essa sentença e recebeu esse sinal. Ele foi para leste do Iraque. Veja bem, a região que nós estamos falando é a região do Oriente Médio. Por que Oriente Médio? Né? São básicos e simples, porque na região do Oriente Médio, setentrionalmente, ou seja, na região setentrional, né, nós temos quem? Nós temos justamente a Ásia, ao norte. E na região meridional nós teríamos a África. Né? Nós temos no Oriente, a África e a Ásia. No Ocidente nós temos a América. E a Europa cortando os dois lados, especialmente a região da Rússia, né, que é enorme. E o que acontece? No Oriente, nós temos essa faixa que é o Oriente Médio, que é muito problemática as questões geopolíticas, já que a gente iniciou o vídeo falando das questões geopolíticas que são relacionadas justamente com religião. E nessa região do Oriente Médio, nós temos a África, como eu falei. Embaixo, em cima, nós temos a Ásia. Mas aqui não está falando que ele foi para cima ou foi para baixo. Está falando que ele foi para o lado direito, foi para o leste. Ele foi pro Irã. Ele foi pro Irã. Na verdade, se a gente fosse colocar hoje onde fica a região de Nod, fica no Irã. Então ele saiu do Iraque e foi pro Irã. Ele não foi para baixo. Como muitos dizem, há quem interprete, há quem diga que essa região que ele colocou aqui, quando Deus falou assim, ó, você vai sair, ele saiu, era a região de Nod. E dizem, afirmam que essa região de Nod ficava embaixo, que era a África. E aí assimilam a ideia de que o sinal que Deus colocou foi a pele preta e que que habitaram toda aquela região e que tomou de conta do continente. Algo que não tem comprovação. Não há lógica, por quê? Porque se a gente colocar no merecimento, eu não tenho aqui para editar, mas expliquei para vocês, se a gente for explicar certinho, ele não desceu para baixo, ele foi para o lado. Ele sai do Éden, da região do Iraque, e vai para a região do Irã. Certo? Então, não tem como a gente considerar que esse mito religioso, mas que foi sustentado e é sustentado ainda,
de que os pretos são amaldiçoados porque o sinal, a maldição que foi colocado foi justamente essa. Utilizam essa definição de que foi para baixo e também aquilo que eu falei, lembra que eu falei enalteçam? Gravem isso com muita atenção, que você seria fugitivo, errante pelo mundo. Os pretos foram, não é verdade? Fugitivos errantes ainda hoje são, nas suas próprias casas. Mas, o que acontece? Não dá pra gente afirmar isso. Então, desmistifiquemos aqui, e se você já ouviu alguma coisa nesse sentido, tira isso da sua cabeça. Não tem base. Foi extraído da Bíblia, mas não tem base. Né? Outra coisa, outra definição que a gente tem, é aquela de Cã. E aí a gente tem que entender o seguinte, o mundo foi repovoado. Qual que é o contexto? Noé passou pelo dilúvio, a terra foi repovoada, justamente por quem? Justamente, Noé é a nova origem da raça humana. Então, se nós temos o primeiro Adão, e Cristo foi o segundo Adão, digamos que Noé ele está entre esse 1 e esse 2, de certa forma. Porque, por meio dele, a raça humana foi restabelecida, ou se manteve a raça humana, porque tudo estava destruído. Tudo foi mudado e modificado. As formas estruturais do planeta, né? Então, quando a gente fala dos canyons e tudo mais, todas essas variantes, a Terra devia ser perfeitamente plana. Mas depois do dilúvio, tudo mudou. Inclusive, a questão étnica. E aí vai mudar por quê? Porque a partir de Noé, surgem 3 etnias que vão dar origem às demais etnias que existem no mundo hoje. Eu quero que você entenda o seguinte, Sem, Cã e Jafé. Então, ele era agricultor, ele plantou uvas, em determinado momento ele ficou embriagado, ficou bêbado e ficou nu. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, né? E aí, o que vai acontecer? Como eu falei, eles deram origem a 3 etnias. 3 etnias que foram basilares, que foram pilares para a formação de demais etnias que existem hoje. Mas qual que é a definição que a gente precisa ter e encontrar aqui? Qual que é o fulcro da coisa? Quando eu falo de Sem, eu estou falando daquele que deu origem aos povos semitas. O termo semita te lembra alguma coisa? Lembrou de Hitler, né? Que ele tinha uma política antissemitista. Os semitas foram quem deu origem, ou os que deram origem ao povo judeu, ao povo de Israel. E não só ao povo judeu, mas também aos povos europeus, os povos caucasianos. Os jafeitas, os filhos de Jafé, foram aqueles que deram origem aos povos amarelos. Os povos amarelos são os povos que habitam a Ásia, o continente asiático. Japonesinhos, chinesinhos, tailandeses, filipinos, os povos amarelos, os jafeitas. E Cã. Quem é que Cã deu origem? Essa teoria, de fato, quando levantada e observado os elementos que sustentam ela faz muito sentido. Porque nós sabemos que os semitas descendem do povo judeu, isso é um fato. A raça caucasiana descende dos semitas. O termo raça é errado, mas enfim, vamos utilizá-lo aqui. A raça semita. Os jafeitas deram a origem aos povos amarelos, os povos asiáticos. E Cã? Então Cã deu origem aos povos negros, aos povos pretos? Faz sentido? Faz muito sentido se a gente pegar e estruturar com base no texto bíblico, inclusive faz sentido. Mas aí a gente precisa desmistificar. Vamos voltar ao texto? Olha só o que é interessante aqui, ó. Ele fala assim, expliquei a origem étnica, e o contexto novamente voltando. Ele estava ali repovoando, teve um momento que ele tomou uns, ficou meio lelé, né, das ideias, e aí veio o filho Cã, e viu o pai. Né? Mas ao invés de fazer alguma coisa, ele simplesmente riu, contou aos outros. O que foi achado pelo pai, indigno e merecedor. Né? E aí você vê o rigor da situação. Culturalmente, quando você visse algo assim, você não podia nem olhar para a nudez. E há muitas teorias que são levantadas aqui, tá? Se eu pudesse falar aqui de algumas, as principais, há quem diga que o filho Cã tinha intenções homossexuais para com o pai. Não há nada que diga que isso seja verdade aqui. Outra que é levantada é de que ele tem estuprado a mãe durante esse momento. Enfim, há uma série de coisas que se criam, mas que na verdade não tem sustentação. E aí, os filhos vêm e cobrem ele. Cobrem aqui o pai. Depois o pai se recupera. E aí o pai lança bênção e maldição para os seus filhos.
bênção e maldição. Para Sem e Jafé, bênção, e para Cã, maldição. Veja que tanto para Sem e para Jafé, ele diz que Canaã, que era o filho de Cã, seria escravo, tanto para Sem quanto para Jafé. Há quem olhe esse verso aqui, ó, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo, Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem. Há quem diga, e aí é uma interpretação até meio que assim, né? Faz um certo sentido também, mas não dá para dizer que isso é fato. Se Sem deu origem aos caucasianos, que foram os exploradores e os dominadores do território e do continente americano, trouxeram para cá os negros, significa dizer que os que habitam na tenda de Sem, no caso dos jafeitas, são aqueles que vieram em determinado momento contribuir para isso e moraram aqui, residiram. Aí o pessoal vai lá e atrela isso ao fato de que em determinado momento os asiáticos vieram para cá, para a América Latina e também para a América Saxônica, e trabalharam, né, e deram origem ao trabalho que vinha sendo feito pelos negros e pelos indígenas, né? Ou seja, dizem que eles acamparam-se nas tendas de Sem e deram origem à formação dos povos ocidentais que existem hoje, que é uma grande miscigenação. Isso faz algum sentido? De certa forma. Nós sabemos que os asiáticos, os japoneses especialmente, vieram para cá para trabalhar. Mas vieram os italianos também, que são semitas. Então, como é que eu vou sustentar essa teoria, sendo que além dos asiáticos, vieram também os próprios semitas, que eram os italianos, né? Principalmente aqui no Brasil, na região do sul. Cheio de italiano, né? Na nossa região aqui do Mato Grosso também é cheio de gente que descende de italiano, que vieram para cá justamente nesse momento. E que não são jafeitas, são semitas, originalmente falando. Então não dá pra gente considerar. Outro aspecto importante que eu já falei é que ele fala que eles seriam escravos miseráveis. E depois ele fala, e que Canaã seja escravo de Jafé. Daí se retira, daí se extrai, e daí se sustenta a maldita fala do nosso irmão, que é irmão de fé, Marco Feliciano, né? Pelo menos diz e assume que é cristão. E ele fala que os pretos são descendentes amaldiçoados de Cã. Mas isso não tem sustentação bíblica. Em nenhum momento nós podemos concluir e retirar do texto bíblico que Caim recebeu a pele preta como sinal. Tampouco podemos retirar desse texto que acabamos de ler aqui, o último, que se refere ao filho de Noé, de que de fato a maldição que Noé atribuiu a ele foi de que ele seria um escravo, de que ele seria preto. Por conta disso, né? De que teoricamente ele seria preto. Não dá para se atribuir. E há uma vinculação histórica entre as duas. Haja visto que a maldição foi recebida como um sinal lá depois, considera-se que Cã já teria nascido preto. Né? Ele não recebeu esse sinal. Foi uma maldição. Né? Há quem diga que assim, que ele já nasceu preto. Os irmãos deram origem aos povos e ele já nasceu preto. E há quem diga que, a partir dali, do momento da maldição, ele se tornou preto. Que se eu fosse acreditar em alguma dessas duas, eu acreditaria nessa, de que a partir da maldição ele se torna preto. Enfim, não há sustentação bíblica. O fato é que sim, houve um sinal. Esse sinal pode ser a pele preta. Não sei, acredito que não. Pode ter sido simplesmente uma pinta. Eu tenho uma pinta aqui perto do olho, pode ter sido uma pinta. Qualquer outro sinal. Houve uma maldição? Houve. Agora, querer legitimar isso como um instrumento que serve de garantia para que um povo exerça supremacia em relação ao outro, isso é etnocentrismo. E esse etnocentrismo, infelizmente, ele foi realizado pela Igreja Católica. Sabe quando? E aí entra o que eu acho que é importante demais. O que é mais importante de tudo isso. No ano de 1455, uma bula papal, uma bula papal, Pontifex, tem um outro nome. 1455, essa bula deve estar em algum lugar aqui. Romanus Pontifex. 1455, essa bula, 1455, Romanus Pontifex, ela dizia o seguinte, ela considerava com base nesses textos, especialmente nesse do filho de Noé, que de fato a raça preta era a raça amaldiçoada. Por que em determinado momento a Igreja Católica admitiu que isso fosse uma verdade? Porque havia uma pretensão política.
Havia um interesse inerente da religião, que naquela época era vinculada aos estados, especialmente os estados ultramarítimos, Portugal e Espanha, né, e também a Inglaterra, a França, que foram os principais colonizadores, a Holanda, os principais colonizadores dos países aqui latino-americanos e também da América Saxônica. Havia esse interesse de poder legitimar o domínio sobre o outro povo. E a religião, assim como a ciência, ela é utilizada para dominar povos, infelizmente. E foi o que aconteceu. Então, legitimou-se um determinado momento histórico, 1455. Era um interesse, de fato. Nós estamos falando de um período histórico que era de interesse de que essas nações expandissem os seus domínios. E para expandir, elas precisavam de força, de mão de obra. Da onde que eles iam tirar essa força, mão de obra e também recursos naturais? Lá do continente africano. Nós não podemos, como cristãos, de maneira nenhuma, imaginar que Deus, gente, que Cristo, o amor materializado em pessoa, o Filho de Deus, o Deus de todas as tribos, de todos os povos, ele possa admitir uma realidade dessa. Isso é infeliz do ponto de vista cristão. Deus não faz exceção de pessoas. Quem dirá pela cor da pele? Jamais teria Deus lançado uma maldição nesse sentido. Que ele ama preto, branco, azul, amarelo, roxo. Foi ele quem criou. E outra coisa, isso sempre me vem à mente, talvez tenha vindo à mente de você também. E se Jesus Cristo, aquele que veio aqui, morreu por nós, fosse ou era, na sua forma humana, preto? Já parou para pensar nisso? Ele pode ser preto. Ele era palestino. Ele era palestino. E aí? Olha o que Paulo fala lá em Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 2. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Racismo, além de pecado, além de mazela social, é pecado. Você, como cristão, tem que ajudar o outro a suportar as cargas e os fardos que carrega. E esse fardo para os pretos é um fardo social, um fardo social, mas que foi histórico. O histórico que se tornou social. Essa reflexão é uma reflexão que não convém a argumentos bíblicos, é uma reflexão que convém à humanidade, ao senso básico de que Deus ele quer promover um reino de inclusão, um reino de justiça, mas um reino inclusivo, que inclui preto, inclusive. Que inclui preto. O objetivo de tudo isso é para poder mostrar a vocês que nós temos que reiteradamente, minuciosamente, minudentemente cortar, desligarmos de sensos e de coisas que ouvimos e que muitas vezes ouvimos e vemos e falamos que não praticamos, mas praticamos sim, mesmo que imaginemos que não. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com aquilo que você pensa. Cuidado com aquilo que você estabelece como meta na tua vida. Que Deus abençoe você. Que Deus faça parte da tua realidade, que Deus faça parte da tua vida. Que ao lado de Deus você seja muito, muito feliz e que você ame ao próximo como a si mesmo. Que você ame a Deus sobre todas as coisas, que você ame a si muito, se ame muito. E ame ao próximo como a si mesmo, que não é fácil. Muitas vezes você vai olhar para a cor dele e vai ter que amar ele, mesmo que você não queira. Mas isso é cristianismo. Isso é amor. É isso que Deus espera de cada um de nós. Fiquem com Deus, agraciados por Ele, maravilhados por Ele e felizes na companhia dele. Forte abraço e até a próxima.